pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, hoje é a nossa última aula, antes de uma aula que vai ser uma aula especial, que vai ter com todos os grupos, e após essa aula especial, a gente vai entrar em recesso. Então, essa praticamente de conteúdo é a última aula do semestre. Então, hoje a gente vai tratar de um assunto que eu gosto muito, que é mediunidade com Jesus. Eu acho que é um assunto que aborda muito sobre o movimento espírita, sobre o espiritismo e nos traz para algo que eu acredito muito, que é a caridade, que é a justiça social também. Então vamos começar com uma parábola que se chama Parábola da Figueira Seca, que eu acho que tem tudo a ver com esse assunto e que traduz muito sobre a mediunidade, né? De que forma a mediunidade ela pode ser usada e como a gente usa essa mediunidade. Então vamos ler a Parábola da Figueira Seca. A Parábola da Figueira Seca é mais uma parábola que Jesus, né, se utilizava desse tipo de alegoria para poder trazer ensinos morais para as pessoas da época e que até hoje elas são utilizadas para que possam trazer esses ensinamentos para a gente. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando lhe disse: nunca jamais coma algum fruto de ti para sempre. O que os discípulos ouviram. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus, lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disse a este monte: tira-te daí e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Então, essa parábola está no Evangelho de Marcos. Vamos para a explicação, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 19, é a sequência, né? O item 9. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos, e é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até a raiz. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram os recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. Então a figueira seca, ela pode ser traduzida como uma maneira da gente visualizar as pessoas, porque muitos de nós viemos cheios de possibilidade, cheios de instrumentos que Deus nos possibilitou, mas a gente às vezes pouco utiliza. Isso também acontece com a mediunidade. E a gente precisa agora falar sobre essa figura que tem a ver com a nossa aula de hoje, que é a mediunidade com Jesus. Então, quem é Jesus? Por que ele veio aqui? Tem várias questões para a gente tratar agora. Mas, como eu falei, a gente vai tratar bem resumidamente, para que esse vídeo não fique longo. Então, o primeiro questionamento que eu trago é para você. Jesus é quem? É o quê? Isso não está na codificação espírita. Eu não lembro o livro que está escrito isso, que o autor trouxe Jesus como o coordenador da Terra.
E eu não tenho dúvidas que Jesus seja o coordenador da Terra, que tenha esse cuidado conosco. Tem outras psicografias e até relatos, né, como do Chico Xavier, sobre a data limite, que traz Jesus como o coordenador da Terra. Mas na codificação espírita, a gente vai ver a questão do Livro dos Espíritos. Então a gente já viu essa questão algumas vezes, que é 625, mas vale a pena repetir, que Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, e os espíritos respondem: Jesus. Então Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus oferece como o mais perfeito modelo para a gente. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava, e porque foi esse ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. Eu não coloquei imagem de Jesus Cristo, porque não há nenhum lugar que traga essas definições de como Jesus era. Não tem. Os discípulos eles fizeram de um jeito nos evangelhos para que o essencial ficasse. O que é o essencial? São os ensinamentos do Cristo. E não a sua aparência, ou não os seus gostos pessoais. A gente não vai saber nos evangelhos o que ele comia, o que ele gostava de fazer, como ele se vestia, como era o cabelo, a cor de pele, os olhos. Isso é irrelevante. Então, eu acho que cada um precisa criar dentro da sua cabeça como é Jesus, né? Diferentes formas, não precisa ser esse de olho azul, branco, de cabelos encaracolados, cor mel, ainda mais sabendo que ele morava numa região que não tem gente de cabelo loiro e olhos azuis, né? Mas enfim, isso é uma ideia católica de convencimento das massas de que, enfim, o branco é o que é legal. E a gente sabe hoje, na sociedade que a gente vive, que isso não é uma verdade, né? Nem absoluta e nem verdade. Então a gente não colocou essas imagens por isso, até porque o Espiritismo também não traz essas informações, porque o que é mais relevante para a gente entender sobre Jesus são os ensinamentos dele, né? São os ensinamentos morais. E é isso que a gente precisa ter em mente. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, tem assim: diz Jesus a seus discípulos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então é exatamente nesse de graça recebestes e de graça dai que a nossa aula de hoje tem o total entendimento. Eu poderia parar aí, eu poderia não falar mais nada, mas a gente precisa discutir mais um pouquinho, porque a gente precisa entender o que é isso. De graça recebeste, de graça dai. Então a mediunidade, ela não é um dom, ela é uma faculdade natural, ela é natural. Algumas pessoas vão desenvolver mais, algumas pessoas vão desenvolver menos, mas ela não é uma profissão. Você utilizar desse meio de comunicação com os espíritos para ser a sua profissão, para ser o seu ganha-pão, dentro da doutrina espírita isso não existe. É claro, a gente precisa abranger a mediunidade. A mediunidade não é só a mediunidade de cura, daquele médico, desse médium que fica na cabine. O próprio passista é um médium, mas ele, em nenhum momento, ele está colocando os fluidos dele, diferente, por exemplo, de um magnetizador. O magnetizador, ele vai utilizar os próprios fluidos, né, para magnetizar. O médium passista, ele não vai fazer isso. Então, o espírito vai passar por ele os fluidos para aquela pessoa que está recebendo o passe. Assim como o orador. Às vezes o orador tá lá falando, a gente, nossa, que coisa maravilhosa esse orador. Ou o professor, né, da casa espírita, ou do ESG, ou do mediúnico, nossa, que pessoa incrível, fala bem. E às vezes não é aquela pessoa. Às vezes o músico que escreveu aquela bela canção, às vezes não foi ele não que escreveu. Então a gente precisa diferenciar, mas o músico, claro, trabalha com isso. Mas, por exemplo, dentro da casa espírita Bezerra de Menezes, eu acredito que os únicos que são pagos para trabalhar lá é o pessoal da livraria e o da limpeza. O restante é trabalho voluntário. Acho que desde a direção até o pessoal que faz as palestras e tudo. Então,
É um trabalho dentro da doutrina espírita, ela é assim. Se as pessoas pensam que estão entrando na doutrina espírita para ganhar algum dinheiro, para ganhar algum presente, não vai existir isso. Não existe isso. E é muito engraçado porque eu sou do Facebook lá do Bezerra de Menezes e muita gente manda perguntas, né? Aí, uma das perguntas que eu mais recebo é: quanto é o tratamento? Quanto é que custa um trabalho? Porque as pessoas usam muito esse termo trabalho. Acham que nós espíritas fazemos trabalho para prejudicar, enfim. E tem também aqueles que, eu quero doar alguma coisa. Nesses casos, a instituição aceita. Agora, você tá fazendo um trabalho e vem uma pessoa doando para você um carneiro. Um carneiro é ótimo, é bem Jesus Cristo há 2000 anos atrás, mas enfim. A pessoa traz um carneiro para você. Você não deve aceitar aquilo. Ou se você aceitar, você deve doar aquele carneiro, né? Porque é um processo de caridade mesmo. A gente tem que tomar como exemplo Chico Xavier, que fez muito isso e ajudou muitas pessoas recebendo e doando. E então é mais ou menos esse sentido do dinheiro, da relação do dinheiro, a relação da doação que a gente precisa lidar. Claro, uma casa espírita precisa de dinheiro para sobreviver, mas é para isso que servem os sócios, para isso que servem as pessoas que querem doar, o bazar, a livraria. E a gente, por exemplo, tinha os porquinhos, né? Tinha uns porquinhos de cada turma pra gente poder fazer as doações pro pessoal do Leningrado. Isso é natural, mas é um processo de caridade e não de embolsamento. Embolsamento. Embolsar aquilo que não lhe cabe porque você tá utilizando uma coisa que você ganhou de graça, que é a sua mediunidade, que é o seu contato com o mundo espiritual, pra poder, por uso próprio, isso não pode, tá? Também tem uns casos que as pessoas utilizam da mediunidade de uma forma totalmente inapropriada, não só em recebimento de dinheiro, mas de iludir as pessoas. E isso é muito sério. A gente tem um caso que em 2017 eu já havia dado aula e na época ninguém sabia do caso dele, ninguém sabia dele assim, que ele era uma pessoa do jeito que a gente conhece hoje, que é o João de Deus. Na época que eu dei a aula, eu tentei desconstruir a ideia do João de Deus, primeiro trazendo que ele não é um espírita. E as pessoas, mas pra que a gente saber que a pessoa é espírita ou não? Porque há um limite. A partir do momento que a gente tem uma pessoa que as pessoas acham que é espírita, todo o movimento espírita ele é prejudicado. Então, quando ele foi preso, João de Deus, por questões de abuso, por várias questões aí de dinheiro, de financiamento, enfim, eu não sei direito a história não, mas é isso, ele foi preso. Eu coloquei no meu Facebook, eu falei, João de Deus não é espírita. Nem todo médium é espírita, né? Eu coloquei isso. E alguns colegas vieram, mas como assim? Nem todo médium é espírita. Aí eu tive que explicar. Nem todo médium é espírita e nem todo espírita é médium. Então eu expliquei isso. Porque a mediunidade ela tá em todas as religiões. Né? É um pastor, às vezes, muitas vezes ele é médium, ostensivo. O padre, a freira. Pessoas que a gente acha que nem tem mediunidade, mas essa pessoa tem. Mas no espiritismo a gente tem todo esse entendimento que nas outras religiões não vai haver, né? Vai haver até um preconceito e uma anulação da mediunidade como uma faculdade natural, como algo natural do ser humano. Então, além do João de Deus, que na época eu criticava muito porque ele colocava uma foto de Jesus, que ele achava que é Jesus, né? E dele do lado. Eu falei, gente, primeiro quando eu vi aquilo, eu falei, gente, como alguém coloca a própria foto, tipo, ele é a referência, gente, ele é só um meio. Ele não é nada, ele é um meio. É isso que eles não entendem, é isso que esses médiums famosos não entendem. E não vão entender nunca. Então, para finalizar nossa aula de hoje, pedindo para vocês lerem o EGE, tomo 1, lerem o subsídio, tá? Porque lá tem mais informações e tudo, acho que é um complemento da aula. Mas para finalizar, a gente vai falar de uma personagem que eu acho muito interessante também,
Eu vou trazer um caso de uma das pessoas que foi muito importante para muita gente. Muita gente que entrou na doutrina espírita, que começou a entender as questões espíritas por conta dela, do trabalho dela, que é a Zíbia Gasparetto. Mas ela não se considerava espírita, ela foi espírita por um bom tempo e ela deixou de ser. Então eu trouxe uma matéria para vocês de... Meu Deus, eu nem tenho... Não sei nem quando é mais essa matéria, gente. Estou falando aqui não como um processo de julgamento, tá? Tirem essa questão. É um processo de reflexão, porque a gente precisa refletir, a gente precisa entender. Então, que mediunidade é essa que nós estamos buscando? Que mediunidade é essa que o espiritismo aceita, que o espiritismo acolhe, que o espiritismo reforça? É uma mediunidade diferente dessa que a gente vai ver. E a gente precisa entender essa diferenciação. E também a gente não pode ficar idolatrando o médium, colocando médiums como deuses, pois ninguém é Deus. E a Zíbia Gasparetto, ela é muito endeusada, muito. Então, se você endeusa a Zíbia Gasparetto, se você gosta muito dela, a gente vai ler a matéria e depois você me conta lá no WhatsApp, se você quiser, o que você achou, tá? Mas é como eu disse, não é um processo de julgamento, a gente não tá aqui pra julgar. É porque ela desencarnou e eu tenho medo dela puxar o meu pé à noite. Ela vai vir puxar meu pé. E eu vou falar com vocês depois que ela veio puxar meu pé. Mas vamos ler a matéria. Então o título é A Senhora dos Espíritos. Como Zíbia Gasparetto transformou sua mediunidade no império de comunicação, com 41 livros publicados, 16 milhões de exemplares vendidos e presença no rádio, na TV e na internet. A fila já dava voltas no auditório da livraria de um shopping da zona norte de São Paulo. Eram 20 horas de uma quinta-feira do mês de maio. Dia de trânsito complicado na cidade, mas ninguém dava sinal de que arredaria os pés antes de conseguir um autógrafo e uma foto com a estrela da noite. A escritora, médium, líder espiritual e empresária Zíbia Gasparetto, de 86 anos. Aí começa. Soberana do romance mediúnico no Brasil. Então já diz aí que ela é soberana, né? Ela é a top das tops do romance mediúnico no país. A Zíbia escreve livros a partir das mensagens que diz ouvir dos espíritos que a acompanham desde os anos 50. Carinhosa com os fãs e dura nos negócios, a octogenária que já publica há 55 anos e contabiliza 16 milhões de livros vendidos, construiu ao lado dos filhos e netos um verdadeiro império espírita, com ramificações no rádio, na internet, na televisão e no mercado de palestras. No ramo editorial, onde tudo começou, é ela própria quem comanda a editora e gráfica Vida e Consciência, empresa em franco processo de crescimento. Segundo sua filha e sócia Silvana Gasparetto, 45 anos, a impressão mensal de livros da empresa, que fechou 2012 com 300 mil unidades, já chegou a 500 mil no primeiro semestre de 2013 e deve bater as 650 mil unidades até o começo de 2014. A terceira máquina que compramos começa a rodar em breve, disse Silvana, da espaçosa sala que ocupa no quarto e último andar da sede do grupo no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo. Continuando, poucas coisas dão a dimensão do poder dos Gasparettos, quanto uma ida à sede da gráfica editora Vida e Consciência. Quem vê o prédio por fora pode fazer pouco do espaço, uma construção antiga com aspecto de fábrica. Mas uma visita ao que há do outro lado do muro, principalmente ao quarto andar, onde fica a diretoria, mostra bem o que 16 milhões de livros vendidos podem comprar. Então aí nesse quadro, é aí que eu queria chegar para a gente entender. Para quem não conhece a Zíbia, é essa senhora simpática que já desencarnou. E ela vai dizer logo que ela não tem religião. Então ela deixa claro que não tem religião. Mas por que eu estou trazendo a Zíbia? Porque, a Zíbia não tem religião, que você está trazendo a Zíbia como exemplo? Porque por muito tempo ela se usou da doutrina espírita. E muitas pessoas ainda associam, inclusive da casa espírita, associam a Zíbia à doutrina. Para a matriarca do clã Gasparetto, não há problema em ganhar dinheiro com a mediunidade. Então, para ela, ela não vê como um problema. Há quem critique a senhora por ganhar dinheiro com o trabalho dos espíritos. Como responderiam essas pessoas?
O que essas pessoas têm contra o dinheiro? Como alguém vai fazer o trabalho que eu faço sem dinheiro? Então a gente vai pontuar para a primeira coisa aí. Mediunidade não é profissão. Não é um médico que estudou, não é um enfermeiro que estudou, não é um professor. Mediunidade você recebe de graça. Você não desenvolveu aquilo porque você estudou, porque você foi atrás. Não. Claro, você se desenvolve enquanto ser humano, você trabalha sua reforma íntima, isso sem dúvida. Mas não é um trabalho, não é um estudo, não é uma profissão. Esse é o primeiro ponto. Então ela já não entende dessa maneira. Recebo pelo tempo que dou para a empresa, que é um tempo que dedico à escrita, à escolha de acabamento dos livros e à administração do negócio. Então ela trata a mediunidade dela como uma empresa. Fato. Sou uma exímia secretária e recebo para dar prosseguimento ao trabalho dos espíritos. O dinheiro é do mundo e fica. Realmente o dinheiro é do mundo e fica, ela deveria até fazer muitas doações, mas ela deixa muito claro na frase e a fala, né, as entrelinhas deixam evidente que ela recebe porque acha que tem merecimento sobre a mediunidade dela, que para ela é dela, né? Enfim. Então, a gente precisa entender um pouco esse processo da Zíbia, respeitá-la, claro, mas nós espíritas a gente não pode ver dessa forma. Quem segue o espiritismo precisa ter um olhar para a caridade, um olhar para a mediunidade consciente e uma mediunidade responsável. Essa é a grande questão. A gente precisa ter essa mediunidade responsável. Essa questão de fabricar muitos livros, de escrever, a gente precisa pensar, será que realmente esse espírito Lúcius seguiu ela, continuou com ela? Ou será que não são outros espíritos, outras pessoas que fazem esses livros, né? Então ela coloca o nome Lúcius, porque já é conhecido, e os outros, talvez que queriam ser, né? Que eu acho que espíritos evoluídos não querem ser nada. Às vezes não falam nem o próprio nome. Mas é isso, pessoal. O que vocês acharam? É interessante, né? A gente vê como as pessoas às vezes utilizam a sua mediunidade, uma mediunidade tão bonita, tão gratuita, né? Que não é um dom, não é... Às vezes é muito doloroso você ter uma mediunidade, porque vem com muitos aprendizados. E às vezes as pessoas utilizam para se beneficiar, né? Por vaidade, por dinheiro. Mas eu acho que a gente precisa seguir nesse caminho do espiritismo, mas tem que ser algo consciente, né? Se você não acredita nisso, então é melhor você procurar outra religião, procurar outro lugar para estar. Porque dentro do espiritismo, felizmente eu diria, não tem lugar para isso. E eu também concordo. Eu acho que a gente não tem que ganhar dinheiro por uma coisa que a gente recebeu de graça, que não é um dom que a gente aprendeu, que a gente desenvolveu porque quis, não é uma profissão, não é. E Jesus, gente, foi o maior exemplo disso. Ele veio, por isso que a mediunidade, ela é com Jesus, porque vem junto aos preceitos de Jesus. Como eu disse no início, o espiritismo, ele tem Jesus na frente, né? Isso é muito legal. Por isso que eu amo a doutrina espírita. Então, um grande abraço, fiquem bem, se cuidem, tá? Tchau, tchau.